Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 14. Jesus e seus aspectos humanos. Pergunta: alguns investigadores da vida de Jesus dizem que ele era algo enfermo, mesmo sujeito a alucinações, e que adotava rigorosa dieta alimentar. Há fundamento nessa afirmativa? Ramatiz: embora não tenham fundamento os exagerados jejuns de 40 dias no deserto, que também lhe foram atribuídos, ele realmente socorreu-se algumas vezes do jejum absoluto, como delicadíssima terapêutica para conservar seu espírito no comando da carne. Não se tratava de nenhuma prática iniciática ou obrigação religiosa. Era apenas um recurso sublimado e admissível em entidade tão excelsa como Jesus, cuja consciência angélica ultrapassava os limites da suportação comum de um organismo humano. O jejum desafoga a circulação sanguínea dos tóxicos produzidos nas trocas químico-físicas da nutrição e assimilação, debilita as forças agressivas do instinto inferior, aquieta a natureza animal, clareia a mente, e o sistema cérebro-espinhal passa a ser regado por um sangue mais límpido. Durante o repouso digestivo, a natureza renova suas energias, restaura os órgãos enfraquecidos, ativa o processo drenativo das vias emunctórias, por onde se expulsam todos os tóxicos e substâncias prejudiciais ao organismo. É óbvio que o jejum enfraquece devido à desnutrição, mas compensa porque reduz o jugo da carne e desafoga o espírito, permitindo-lhe reflexões mais lúcidas e intuições mais certas. Durante o enfraquecimento orgânico pelo sofrimento ou jejum, as faculdades psíquicas se aceleram e a lucidez espiritual se torna mais nítida, conforme se verifica em muitas criaturas prestes a desencarnar, pois recuperam sua clareza mental e rememoram os mais longínquos fatos de sua existência humana, desde a infância. A queda das energias físicas costuma proporcionar maior liberdade à consciência do espírito. Há uma tendência inata de fuga da alma para fugir do seu corpo físico assim que ele se enfraquece. Assim, o jejum também era para Jesus o recurso benéfico com que contemporizava a excessiva tensão do seu próprio espírito na carne. Sua fabulosa atividade mental provocava excessivas saturações magnéticas na área cerebral. Seu corpo, embora sensibilíssimo e rígido em todo o seu sistema orgânico, era acanhadíssimo veículo para atender às exigências de sua extensa consciência sideral. Os neurônios e centros sensoriais permaneciam continuamente num estado de alta tensão, assim como a lâmpada modesta ameaça romper-se pela energia demasiadamente vigorosa que lhe vem da usina. O anjo é a entidade mais aproximada dos atributos de Deus, como sejam a sabedoria, o poder, a vontade e o amor. Em consequência, possui qualidades superiores às do tipo espiritual ainda reencarnável na Terra. O organismo físico não lhe oferecia os recursos necessários para permitir-lhe uma relação perfeita entre o mundo angélico e o material. Mesmo que ele não houvesse sido crucificado aos 33 anos, não teria sobrevivido por muito tempo, pois o seu corpo carnal já se mostrava exaurido e incapacitado para atender-lhe o alto grau de suas exigências mentais. O Mestre Jesus foi, indiscutivelmente, a entidade de mais alta estirpe sideral que já desceu ao vosso orbe. A sua consciência ampla e poderosa lutava assombrosamente para firmar-se no comando de um cérebro humano. Era um divino balão cativo, preso por delicadíssimos fios de seda. Seu espírito, superativo e em permanente vigília, envidava heróicos esforços para abafar as energias estuantes de vida animal que se multiplicam na esfera instintiva e tentavam dominá-lo tanto quanto ele as repelia. Aliás, a tradição religiosa terrena sempre pintou o anjo como a entidade resplandecente, de fulgores ofuscantes. Satanás, como símbolo do instinto animal, dobra os joelhos diante de Miguel Arcanjo, quando é chicoteado pelo excesso de luz que o enfrenta.
Embora o Sol seja um potencial criador e benéfico, debaixo dos seus raios ardentes, até o iceberg se aniquila. A fadiga transparecia-lhe cada vez mais funda no semblante angélico, à medida que se sucediam os anos de sua vida física. Por vezes, descoloriam-se as faces e o suor aljofrava-lhe a fronte, enquanto sob intensa sensibilidade o corpo perdia temperatura e parecia açoitado por um vento gélido. Inúmeras vezes os seus discípulos temeram vê-lo cair sem vida, pois o seu generoso coração arfava perigosamente e o corpo estremecia sob o alto potencial angélico. O seu espírito, preso por um fio de linha ao diminuto mundo da carne, parecia 1000 raios de sol convergindo sobre a lente do cérebro precário e atuando sob vigorosa voltagem. Que seria do frágil motor elétrico, construído para suportar a carga máxima de 120 volts, caso, de súbito, recebesse o potencial de 13.000 volts diretamente da usina elétrica? O alto, então, lhe oferecera a encantadora moldura feita de luz, cor e poesia de Nazaré para amenizar-lhe um pouco a condição aflitiva de permanecer algum tempo segregado na carne, no desempenho generoso e sacrificial a serviço da criatura humana. Arro! Salve! Bom, então aqui nesse capítulo a gente compreende como o jejum foi positivo pro mestre, e é positivo, né? Por todos esses motivos que são citados no texto. Quando você se alimenta, e nós, humanidade, a gente não tem se alimentado tão bem, para além disso, temos nos alimentado de forma desregrada. Tipo, a gente é viciado em jogar coisa para dentro, com comida, com informação, com droga. E aqui o mestre Ramatiz traz sobre a perspicácia de se manter sem nada. Não sei, me faz pensar no silêncio e na meditação, como se o jejum fosse a meditação do corpo, como se o jejum fosse o momento de pausa e repouso do corpo, assim como a meditação é o tempo de pausa e repouso para a alma. Então, no jejum, a gente tem um relaxamento do espírito e um amortecimento do instinto animal no corpo físico. A perda de força dos instintos animais. Fora os processos de limpeza que ele bem mencionou aqui que acontecem no corpo físico, que a natureza desenvolve quando o corpo está em jejum. Então, muito interessante. Eu não faço jejum, mas eu acho que é questão de tempo até eu colocar isso na minha prática, sabe? E reflitam aí na vida de vocês se faz sentido vocês trazerem para perto essa técnica. Não estamos falando aqui de dias e dias. Para pessoas que estão iniciando a técnica, um dia, meio período, sabe? Para que a gente possa realmente ir sensibilizando nosso corpo, deixando o espírito responder e criando a atmosfera perfeita para que o espírito assuma mais do que os instintos e a vontade, e os desejos e os vícios do corpo animal. Outra coisa muito interessante foi Ramatiz fazendo com que a gente tenha a compreensão de como viver uma vida na matéria era difícil para o mestre. Ele tinha que fazer uso da técnica do jejum, justamente para compensar a força, a carga da atividade mental que o Espírito de Jesus tecia e que o próprio corpo dele não suportava. Então ele carregava uma atividade mental que era correspondente ao tipo de espírito que ele era, que era angelical, e o corpo físico humano não dava conta. O cérebro humano não conseguia processar toda essa atividade na matéria. E eu acho interessante quando ele diz, ele não ia durar muito. Mesmo que ele não tivesse morrido aos 33 anos, ele não ia durar muito, porque era incompatível a essência dele, quem ele era em sua natureza espiritual e o corpo físico de terceira dimensão. Naturezas completamente incompatíveis.
Então a gente tira alguns ensinamentos daí, né? Do que, por exemplo, cada um de nós, em nossas essências, temos um habitat natural. É interessante que a gente revele para si próprio, desvende, explore, busque as nossas essências, porque essa essência descoberta, ela vai nos revelar qual que é nosso habitat, e nesse habitat está incluso o tipo de alimentação do ser, o tipo de coisa que amansa esse ser, o que ele gosta de fazer, quando, como, tudo que é característico de uma atmosfera pessoal que vai fazer bem, trazer saúde e fortalecer esse ser. Quando esse ser não se conhece, ele se verá automaticamente numa atmosfera que foi dada a ele, que é o sistema, que é a Babilônia, é o mundão. Se ele não se conhece, ele vai entrar e vai ficar nessa atmosfera planetária da terceira dimensão, sob o véu de Maia, e sabemos, nós que estamos em processo de despertar espiritual, que estar mergulhado nas energias da terceira dimensão não são boas. Nós sabemos disso. Então é muito necessário que esse ser ele faça o retorno para casa, que ele volte para si mesmo, a partir de si mesmo, que ele redescubra qual que é o seu habitat, para que ele saia de uma atmosfera coletiva de terceira dimensão, que não faz bem para a saúde, e entre na própria atmosfera pessoal e recrie essa atmosfera pessoal, que vai ser uma atmosfera em que ele pode se dar mais saúde, em que ele pode se fazer bem. Coisa que Jesus, por exemplo, ele não podia fazer aqui, porque a atmosfera que fazia bem para o mestre era realmente uma atmosfera angelical, que não tem nada a ver com essa aqui. Mas nós que estamos aqui, nós podemos nos fazer bem aqui, né? A partir do momento em que a gente se alinha com a nossa verdade de alma e vive essa verdade de alma na matéria. Massa! Eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a RAM na Marie, câmbio desligo.